Olá, nós estamos aqui com vocês mais uma vez no canal O que Rola na Geronto. Você sabe que somos nós, eu, Maria Berzins, Sérgio Pascoal e Carlos Lima, que fazemos o canal juntamente com a Ieda Duarte, que hoje excepcionalmente não pode estar conosco, e nosso canal sempre trazendo um assunto novo, um assunto atual da gerontologia. Agradecemos a você que nos acompanha toda semana, que está junto de nós, e pedimos sempre a sua participação, não é? Inscrevendo-se. Antes de inscrever, ajude-nos a divulgar, depois se inscreva, dá um like, é bastante importante para nós isso, e não esqueça de tocar o sininho. Por que o sininho? Porque ele avisa para você quando um episódio novo entra no ar. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda conosco, e estamos mais neste canal O que Rola na Geronto. E nós temos hoje um assunto muito atual, um assunto muito importante, e para discutir esse assunto, para ouvirmos a sua opinião, as suas considerações, nós também temos uma pessoa muito especial. O assunto é eleições municipais. Que tenho eu com isso? E pense, nós estamos falando com você como pessoa idosa, você que não é idoso, nós estamos num período extremamente importante no Brasil, é o período que antecede as eleições para prefeito, prefeita, vereadores, vereadoras, nos nossos mais diversos municípios brasileiros. E nós vivemos num regime democrático, onde temos a oportunidade de exercer o nosso direito na escolha daquele que vai nos representar. Por isso esse assunto é importante, por isso esse assunto atual. Lembre-se que o dia do primeiro turno será dia 15 de novembro. Então, vamos conversar sobre eleições. Como eu disse, nós temos presente conosco, além de mim, Marília, Sérgio e Carlos, o Jorge Félix. Jorge Félix, eu vou apresentar você e logo em seguida você vai falar conosco. Quem é o Jorge Félix? Jorge Félix, eu vou dizer a idade dele, porque nós que trabalhamos com envelhecimento não temos dificuldade em dizer quantos anos nós temos. Ele tem 53 anos, ele é professor na graduação, na pós-graduação em gerontologia, da EASH, que é uma escola, não é, da USP, que fica aqui na cidade de São Paulo. Ele também é professor de pós-graduação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Jorge escreve livros. O último livro que nós temos dele, que chama-se Economia da Longevidade. Além de escritor, professor, ele é jornalista. Ele escreve para o Valor Econômico, um jornal extremamente importante, é comentarista de temas referentes à velhice e à longevidade na Rede Globo. Se você quiser acompanhar, sábado, especialmente, ele está presente no É de Casa, esse programa que a Globo passa aos sábados, né? Então, ele é uma pessoa super descolada, conhece tudo de envelhecimento. Então, ele é jornalista, como eu disse para vocês, e olha que importante, desde 88, e nós sabemos o que aconteceu em 88, foi a promulgação da nossa Constituinte. Ele vem cobrindo as eleições que acontecem no Brasil, através, por exemplo, já trabalhou no Jornal do Brasil, 10 anos em Brasília, foi editor da revista Isto É, colunista de política dos portais AOL e IG, isso na eleição de 2010, e também cobriu as campanhas de 1988 e 2002 pela Rede Globo. Extremamente descolado ou atualizado com este assunto, não é? E ele tem um projeto super interessante que ele está desenvolvendo agora. Ele está trabalhando na universidade com grupos de alunos e também com o Instituto Palavra Aberta sobre fake news, ou seja, notícias falsas, não é? E pessoas idosas. É um assunto muito atual que nós também vamos falar com você sobre fake news também, e eleições e pessoas idosas. Então, muito bom, Jorge Félix, ter você aqui conosco.
Então, por favor, seja muito bem-vindo. A palavra é sua inicialmente. Obrigado, Marília. Obrigado para todo mundo que está assistindo o que rola na Geronto. Eu também sou espectador de vários episódios aí de vocês. Cumprimento aí o Sérgio, o Carlos, né? E também a Ieda, que não está aqui, mas ela, né, tem a importância aí de participar do canal. E para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Bom, Jorge, espero que nossa conversa seja muito interessante, que os nossos ouvintes, daqueles que acompanham o canal que rola na Geronto, também possam aproveitar esta conversa que, repito, que tem um nome, Eleições Municipais, que tenho eu a ver com esse assunto, que eu tenho a ver com isso. Para começar a nossa conversa, Jorge, eu queria trazer alguns dados que são muito importantes, né? Segundo as pesquisas que foram dadas agora pelo Tribunal Eleitoral, falando em Brasil, que cresceu muito o número de eleitores idosos no Brasil. Eles representam hoje cerca de 20% de todo o eleitorado, ou seja, não é? De cada 5 eleitores, ou melhor, de cada. Fica mais fácil o nosso raciocínio. De cada 10 eleitores, 2 são pessoas idosas. Então, esse é um número que alcançou-se a primeira vez desde 1992. Isso, a gente a princípio pode pensar que é o resultado da maior longevidade, estamos vivendo cada vez mais uma vida ativa, participativa. Jorge, você acha que os idosos têm consciência, percebem o que este percentual representa na votação? Não, eu acho que uma consciência do coletivo e uma consciência da força, não é, que eles têm, eu acho que não existe isso. Né? Eu acho que, agora também, eu acho que não existe praticamente em nenhum segmento, né? Em nenhum recorte que você vá fazer do eleitorado, ele tem, digamos assim, uma atuação em conjunto, não é? Aquela consciência que é tão difícil. Se você pensar, nem os trabalhadores têm, nem as mulheres têm, nem os jovens têm, né? Então, eu não vejo que o recorte deva ser assim por aí, porque é muito difícil. Isso não é só no Brasil que a gente pensa que possa ter alguma particularidade. Eu acho que no mundo inteiro, né, você não tem essa votação. Ah, tá, vamos nos organizar e vamos votar. Eu costumo dizer, viu, Marília, que é assim, isso em relação também ao envelhecimento, a demografia. Tem duas questões do ponto de vista da sociologia, né, que a gente não tem explicação, ou não tem uma explicação só. Né? Uma é a taxa de fecundidade. Né? Quer dizer, essa explicar por que a taxa de fecundidade está caindo, por que cai nesse momento, não cai no outro e tal. Algumas indicações a gente tem, históricas, né? O baby boom, um momento de paz, e etc. Mas desde aquele momento, né, e é por isso que a gente se refere tanto àquele momento, você não tem mais um comportamento padrão, né, de causa da fecundidade. A gente só sabe que ela está caindo. Agora, cada casal, cada mulher, ela vai ter um motivo para ter ou não ter filhos, né, ou a quantidade de filhos. E o outro, Marília, é o voto. Né? Você não tem um motivo apenas para o voto. Né? O voto ele é uma construção pela mídia, pelas instituições de Estado, pela família, pelo comportamento e influencia várias questões, como a gente sabe, questão religiosa, questão comportamental, a visão de mundo de cada pessoa. Então, é devido a isso que eu vejo que não tem como a gente também, vamos dizer assim, né, cobrar dos idosos, não, uma atuação em conjunto. Não vai existir essa atuação em conjunto. Né? Ok. Tá certo. Obrigada. Jorge, eu queria agradecer também
você estar aqui com a gente, dizer que é um enorme prazer ter você aqui no canal. E, Jorge, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, né? É frequente idosos tecerem opiniões a respeito de eleições, né? Como, por exemplo, por já serem idosos, né, e terem participado de muitas eleições, e dizer assim, olha, eu já votei muitas vezes e vejo que a coisa não adianta nada, já votei muitos anos e não muda, o Brasil não muda, né? Então eu não vou votar, porque acho melhor não votar, porque não vai adiantar nada mesmo, né? Isso é verdade? Isso tem fundamento? Não, eu acho assim, o que a gente vê nas pesquisas, inclusive pesquisas internacionais, né, no campo da ciência política, é exatamente uma maior participação conforme avança a idade. Né? Por que eu pego isso? Pego a partir de estudos em relação a países onde o voto não é obrigatório. Né? E é isso que os cientistas políticos atribuem um perfil mais conservador, né, do voto e das opiniões políticas. Né? Por exemplo, se você pegar agora que nós temos, né, um governo declaradamente conservador, né, se você pegar a última pesquisa, eu falei hoje com o Ibope, com a minha amiga Márcia Cavalari, justamente para trazer aqui alguns dados para vocês. Se você pegar as pesquisas de popularidade do governo ou do presidente Bolsonaro, você vai perceber que o segmento que eles fazem um recorte 55 mais, né, mais de 55 anos, e aí pega o recorte idoso, ele o que menos reprova o governo Bolsonaro. Né? O percentual está em 26%. Né? Então, o percentual daqueles que consideram o governo ótimo e bom nessa faixa etária é de 41%. Né? Então, ele fica ali mais equilibrado com o recorte de mais de 35 anos e mais de 45 anos, mas ele fica bem distante do recorte de 16 a 24 e do de 25 a 34 anos, né? Que reprovam mais e aprovam menos. Né? Então, por que isso? É exatamente essa questão que você tocou, Carlos, porque assim, a pessoa ela vai amadurecendo, né, a participação política. Né? E, ao amadurecer, ela vai reprovando mais, né, ou sendo mais, criando assim uma casca aí para o discurso político, né? Mas aí que entra uma questão principal, né? Que é o chavão, mas a gente tem que repetir sempre, que é a educação. Né? Então, quando você pega, aí você tem um recorte por anos de estudo. Né? Então, se você pega um segmento que ele possa ter uma pouca massa crítica para analisar aquele discurso que ele, com a idade, passou a recusar, né? Ele tende, ao contrário do que ele próprio tem consciência, ou ele não tem consciência disso, né? Mas ele vai ficando, e é isso que eu estou falando aqui em cima de vários estudos de ciência política, ele vai ficando mais vulnerável aos discursos populistas. Né? Então, assim, é exatamente o contrário do que ele, eleitor mais idoso ou mais maduro, até porque não é só 60 a mais, como a gente está vendo, ele vai ficando mais uma presa mais fácil para o discurso populista. Né? Vamos falar assim bem abertamente. Porque ele quer recusar alguma coisa, ele acreditou em muitas coisas que ele se decepcionou, né? E então ele está sempre assim, à procura, não é? Se deixando levar por argumentos que nem sempre são aqueles argumentos que ele deveria prestar atenção, né? Depois
até posso falar melhor sobre esses argumentos. O Jorge, então, peraí. Então, quer dizer que, à medida que a gente vai envelhecendo, a tendência é a gente ficar mais conservador, é isso? Quer dizer, para um governo bem populista, quanto mais os idosos forem votar, melhor, é isso? Eu até estava escutando que nos Estados Unidos eles estão com medo lá, porque se os idosos forem votar, votam mais numa chapa mais conservadora, etc. Então é isso. Será que, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai deixando de, sei lá, de ser um pouco mais para frente? Será que a gente só será conservador à medida que envelhecemos? Bom, se a gente pegar, ô Sérgio, se a gente pegar pelos dados, tanto de resultados de pesquisa de eleição, né, isso foi sempre, viu, ô Sérgio? Isso daí desde o governo Collor, tá? Ou seja, desde a primeira eleição para presidente da República que nós tivemos aqui na fase de redemocratização. E estou pegando esse recorte histórico porque você tem técnicas de pesquisas aí que não dá para comparar com aqueles períodos bem anteriores, né? Então, assim, essa questão que você falou dos Estados Unidos, hoje, né? A eleição agora, esse fim de semana, é super relevante, porque cruzam duas coisas, a idade, né? Aliás, três, né? Como eu falei, a educação, a idade e também um outro fator, que é um grande fenômeno do século XXI, que é a urbanização, né? Então, por exemplo, num sistema eleitoral como o dos Estados Unidos, que você teve uma grande urbanização, e aí você, como a gente aqui, e você deixa alguns estados que eles vão ter muito peso na eleição americana, na eleição dos delegados, esses jovens saíram desses estados, né? Mas esses estados vão continuar elegendo aquele número de delegados. Isso é muito discutido nos Estados Unidos, porque há uma distorção da representação. E aí, quem ficou naqueles estados? As pessoas mais velhas, os jovens saíram. Então, eles acabam elegendo pessoas mais conservadoras, né? Isso ao longo de todas essas últimas eleições que a gente vê nos Estados Unidos, né? Daí a importância do voto dos jovens, né? Deles irem votar, no caso dos Estados Unidos. Isso também ocorre muito na França, porque também o voto não é obrigatório, né? E da importância de alguns segmentos, né? Por exemplo, como os afrodescendentes, né? Os afro-americanos irem votar. A maior participação deles na eleição foi justamente na eleição do Obama, né? E depois, quando eles deixaram de votar, veio um presidente muito conservador. Aqui no Brasil, né, a gente fazendo um espelhamento, você vai ver que os estados que têm menor população, eles são estados muito conservadores, porque a tendência é os jovens saírem desses estados, né? Então, se você pegar aí o perfil político representativo do Senado, do Amazonas, ou mesmo da bancada, ou mesmo os governadores, Roraima, Amapá, Acre, não é? Esses estados é muito difícil, né? Então, por isso que eu vejo que, ao longo da nossa história de redemocratização, uma coisa que foi muito importante é o voto aos 16 anos, né? O voto aos 16 anos ele vem para dar uma equilibrada, porque, veja, como a Marília citou, você tem 20% do eleitorado idoso e 16% de idosos no total da população, né? Então, nós já estamos aí 4 pontos percentuais, que pode parecer pouco, mas é muita coisa de uma representação, de mais representação. Agora, eu acho que do nosso ponto de vista, que somos, né, profissionais, pesquisadores, professores da área do envelhecimento, o que nós temos que trabalhar, batalhar para, né, é que a população idosa, o eleitor idoso, leve em conta, né, argumentos ou tenha parâmetros ou tenha critérios, né, daquilo que realmente importa, né? E não fique sujeito a critérios que são muito pessoais, né?
Por exemplo, um dos critérios que a população idosa sempre, em todas as pesquisas, deu muito valor, muito peso, é a religião. Né? Então, a gente vê isso desde as primeiras eleições. Né? Aqui, não quero colocar isso agora para a gente não fulanizar aqui a nossa conversa, mas vamos pegar coisas do passado. Você lembra quando o Fernando Henrique falou que não acreditava em Deus, enfim, outros episódios aí que a gente pode lembrar de outras eleições que a questão religiosa é que pesava no debate né, público dos eleitores, principalmente os eleitores mais velhos. Né? A gente, né, nós que já temos aqui alguma experiência na vida, a gente viu muitos políticos que tinham que ir apertar a mão do bispo, tinha que ir apertar a mão do padre na cidadezinha, tinha que tirar aquela foto com o padre. Quer dizer, então, o que a gente tem que trabalhar é para que esse eleitor idoso ele tenha cada vez mais critérios das coisas que realmente ele tem que prestar atenção. Né? Por exemplo, o que o seu candidato, nesse momento, né, pensa do SUS? Né? O que ele já fez pela saúde pública? Né? Uma vez que 70% da população idosa e 75% da população brasileira dependem exclusivamente do SUS. Então, será que esse não é o critério que a pessoa idosa que está ouvindo a gente agora ela tenha que levar mais em consideração, pesquisar como esse deputado, esse candidato já foi deputado, como ele, como deputado, votou no SUS, nesse ponto, naquele ponto, o que ele já fez, né? Qual é as entrevistas antigas dele, o que ele falava sobre o SUS, sobre a saúde pública, que eu acho que isso, né? Esse eu estou dando assim, só um exemplo que considero que seja o mais relevante, o ponto mais relevante. Mas eu acho que o eleitor idoso deveria prestar atenção em muitos outros. Né? Eu acho que, Jorge, deveria prestar atenção de várias formas, e você já deu um exemplo, por exemplo, o que ele fala do SUS, a política de assistência. Eu tenho acompanhado os candidatos a tanto prefeito como vereadores, que as causas são as mais diversas, mas nenhum candidato se apresenta para defender as causas que referem-se à velhice e ao envelhecimento, ou seja, não entra na pauta. Né? E, ao mesmo tempo, como você deu esses dados, essas considerações, nós escutamos muitas vezes, trabalhando com o movimento idoso, segmento, enfim, nessas representações sociais que eles estão inseridos, uma explicação para que idoso não se envolva com as eleições, por exemplo, não chama candidato para ir no conselho para ouvir qual a proposta que ele tem, não vai num comício e levanta lá, e a nossa proposta? Ou seja, ele não dialoga com os políticos. Por quê? Nós estamos falando de pessoas idosas que hoje têm 70, 80 anos e mais, que passaram, na história recente do Brasil, por algumas ditaduras e não tiveram a educação política para a participação. Por isso não se interessam tanto, não cobram. Você acha que isso faz sentido? E se faz, se é uma verdade, como é que nós podemos incentivar o segmento idoso a interessar-se por política? E aqui eu acho que não é só a política na essência da palavra, mas inclusive por uma política partidária. Porque nós temos, especialmente hoje no Brasil, uma repulsa muito grande à questão de política, principalmente a partidária. Como que você vê isso? Será que a gente pode tirar do movimento, por exemplo, dos conselheiros, um que vai ser vereador, que vai se candidatar para, por exemplo, deputado, para prefeito? E, geralmente, o segmento nem apoia a pessoa idosa. Como é que isso fica? Fala um pouco sobre isso. Então, Marília, assim, primeiro que assim, as pesquisas de ciências política, elas mostram exatamente que o que mais, vamos dizer assim, forja a mentalidade da pessoa como eleitora
é aquele momento da vida que ela passou, vamos dizer assim, a amadurecer politicamente, né? Ali agora, assim, na adolescência, mas na juventude, quer dizer, qual foi o momento da sua participação? Vamos pegar que antigamente era 18 anos que tinha que votar. Era geralmente a idade que a gente começava, né, a ter mais uma participação. Isso por causa da ditadura que oprimiu e que acabou com o movimento praticamente secundarista, né? Porque nas gerações passadas o movimento secundarista tinha uma participação muito grande. Então, esse ponto que você tocou, ele é muito registrado pela ciência política, né? Por vários cientistas que eu poderia citar aqui, que estudaram o comportamento do eleitor. Então, no Brasil, o que ocorreu? Como você teve uma ditadura que oprimiu e que impedia a participação política durante 25 anos, então, esse eleitor que hoje é idoso, ele foi forjado numa quase criminalização da política, né? Então, assim, eu me lembro, a minha mãe mesmo, a minha mãe hoje tem 80 anos, né? E a minha mãe mesmo, quando eu fui para o jornalismo político, e eu tinha apenas 18 anos, e fui para o jornalismo político, e no momento também que estava muito, né, o debate muito polarizado, e a gente escrevia e denunciava, já denunciei ministro, já fez ministro cair, já fez, enfim, tinha todo um ambiente também como esse que a gente está vendo hoje aí. Já fui processado, mas já ganhei, não é? Então, nunca fui condenado pelas minhas matérias, ainda bem, mas isso tudo deixava minha mãe muito apreensiva, né? Porque ela tem uma formação, né? E ela cita sempre, quando ela era criança, na escola, no dia que o Getúlio se suicidou, ela sempre conta isso. A diretora veio na nossa sala e falou: vocês vão para casa, não falem com ninguém, não conversem com ninguém, né? E depois vem a ditadura. Então, assim, ela mesmo no período de redemocratização fala: mas você vai ser preso, você vai ser preso. Era a única coisa que ela ficava assim com medo. E isto, aí eu faço um corte aqui, né, do Data Familiar, do Data Padaria, para a minha tese de doutorado, né? Eu entrevistei também muitos idosos, e eu destaquei isso quando eu fui apresentar os dados, o verbo, exatamente isso que você colocou, o verbo que eles usam quando eu perguntava se eles já tinham tido atividade sindical, né? Invariavelmente, pessoal, todo mundo me respondia com o verbo envolver. Eu nunca me envolvi nisso. Eu nunca me envolvi com sindicato. Eu nunca me envolvi com essas coisas. Essas eram as falas das pessoas que eu entrevistei. Então, você vê aí que essas pessoas, elas têm uma ideia de política criminalizada, né? E isto é amplamente aproveitado por candidatos oportunistas e populistas. Por exemplo, neste momento, nós temos no horário eleitoral, e eu acho que isso deveria ser objeto de uma ação por parte dos sindicatos, um candidato que ele coloca todos os dias, ele tem colocado todos os dias no horário eleitoral, a frase que ele luta por prender sindicalistas. Nossa! É a frase que ele usa no horário eleitoral. Não sei se vocês já repararam, né? Não. É um candidato que é parlamentar, né? Ele coloca a imagem dele na tribuna da Assembleia, num gesto chamando os outros pares para a briga física, fazendo gesto de socos, né? Como pugilistas. Vejam a simbologia disso. A tribuna do parlamento, qualquer que seja o parlamento, ela é o símbolo máximo da política, porque ela é o símbolo do diálogo. É ali que o parlamentar, representando os seus eleitores, ele sobe para dialogar,
para colocar o seu ponto de vista. E, logo em seguida, está aberta a palavra para outro vir e outro colocar o seu ponto de vista. Quer dizer, isso tudo faz parte de um ritual democrático, de um ritual do poder, de um ritual da representatividade e da civilização, né? Então, a partir do momento que esse deputado achou que, colocando essa imagem no horário eleitoral, e, em cima dessa imagem, ele usa a frase que eu trabalhei para prender sindicalistas, e dessa maneira ele vai conseguir votos, é porque ele sabe que isso bate nas pessoas. E se você pegar os meus entrevistados da minha pesquisa, você vê que bate mesmo, porque essas pessoas vão achar que sindicalistas são criminosos. Então, é muito complexo, eu diria, você hoje colocar para as pessoas idosas que tiveram uma inserção na vida política do país durante a ditadura militar e que, durante todo o tempo, ela foi vendo a política como uma coisa criminal, como um crime, e ela hoje vê também a corrupção do outro lado. Enfim, aí vem toda a construção da mensagem, né? E você falar para ela que partidos políticos são importantes, né? E que, outro dia, inclusive, né, até uma pessoa da nossa área no Facebook tinha feito um comentário de coisas de partidos, né? E eu falei para ela e respondi assim, bom, ainda bem que existem partidos, porque a outra opção é não existir partidos e termos um ditador, né? Então, as pessoas não têm consciência que a democracia se faz, uma parte muito importante da democracia é por partidos políticos que vão defender determinadas ideias, determinadas bandeiras, né? Então, hoje eu vejo que esse é um grande risco. Jorge, me permite, que representam a sociedade naquele determinado momento histórico, não é verdade? Os partidos. E aí a gente sabe, né? Vocês sabemos, muitos que estão assistindo a gente sabem. Aí você tem a representação dos partidos, aí você tem a participação em conselhos, aí você tem os movimentos sociais. Isso tudo você constrói a democracia. Mas os partidos políticos é que vão ter a legitimidade de representar essas propostas nas instituições estabelecidas, não é? No parlamento, no executivo, não é? E nós não podemos abrir mão de partidos, né? Você sabe que também outra reação que eu tive, Marília, quando eu lancei no dia da estreia do documentário, né, que eu escrevi, do Alzheimer na Periferia, e a gente recebeu alguns políticos, que são meus amigos, que eu convidei, e eu tive críticas de algumas pessoas, né, da área do envelhecimento, né? Mas como você convidou essas pessoas? E eu falei, eu convidei porque são políticos e eu quero que os políticos todos assistam esse documentário, né? Além de que esses particularmente que vieram, né, são políticos que eu apoio. Então, assim, essa é a questão, assim, até nisso, né, Marília, Sérgio e Carlos, até nisso, a gente, às vezes, com as próprias pessoas da área do envelhecimento ou pessoas idosas, a gente encontra uma certa resistência, né? Eles não querem que a gente manifeste a nossa posição política, né? Não, mas aí você está falando de política, aí você está falando de um partido. Eu falei assim, mas eu tenho um partido. eu voto, não sou filiado ao partido, mas eu voto num partido, né? Eu tenho um partido da minha preferência, não é? E eu, por ser da minha preferência, por eu votar, é que eu defendo as posições desse partido em relação às questões especificamente do envelhecimento. Mas eu acho que há uma grande dificuldade hoje das pessoas idosas se apoderarem dessa posição política mais clara, mais partidária, como você falou. Jorge, você falou agora de parlamentares, né? Eu vou até um pouco para o outro lado agora, que eu estou com os dados aqui, que é o seguinte, na última eleição majoritária que a gente teve no Brasil, que foi em 2018, a gente tinha a idade média dos 594 integrantes do Congresso, uma idade média de 50,9 anos, certo? Tendo como mais idoso um senador com 85 anos.
Tá? Hoje, a gente tem mais de 134 congressistas maiores de 65 anos. Isso representa 20% do total, né? Agora, mesmo tendo parlamentares envelhecidos, né, assumindo esse lugar, você acha que eles assumem a causa do envelhecimento? Eles brigam por isso? Não. A primeira coisa, Carlos, é porque a gente sabe que o idoso é o outro, né? Sim. A gente cansa de falar isso, vocês também, não é isso? A gente vê pelas pesquisas, quando você pergunta às pessoas, pesquisas qualitativas que eu já participei lá, naquela coisa atrás do vidro, né? Que as pessoas não estão vendo a gente, né? E aí pergunta, todo mundo idoso da mesa, né? Do grupo focal. E aí, e você é idosa? Você acha? Não, eu não sou idosa. Não, eu estou muito bem, né? Quer dizer, então entra isso também, né? Mas na grande maioria dos casos desses parlamentares que têm mais idade, eles não estão lá pela causa do envelhecimento, né? Eles não estão assim, sensibilizados pela causa do envelhecimento, né? Porque assim, um motivo é esse que eu estou falando, da própria identificação, o outro é uma falta total de consciência, vocês sabem também disso, de que a sociedade está envelhecendo, né? Então, quando a gente fala sobre envelhecimento populacional, a única coisa, né, que eu escrevo isso muito, né, a obsessão que eles têm é com a Previdência. Então, é direcionado assim o foco para a Previdência. Todas as outras questões interdisciplinares que a gente, né, que vocês aqui abordam aqui no canal, que eu falo lá na Globo, nas minhas textos, tudo, isso não está na pauta, né? Você vê, agora, assim, eu e a professora Guita Deberti estamos escrevendo aí uma série de artigos, né, numa pesquisa que a gente está fazendo no âmbito da FAPESP, e colocando, martelando, vamos dizer assim, né, na questão de politização do cuidado, né? Não existe, né, aí, falar com a Marília até covardia, mas assim, não existe dentro do leque, vamos dizer, do envelhecimento, um tema que seja tão alheio à classe política como a questão do cuidado, né? Então, eles não entendem nada do que está se passando, eles não sabem a complexidade, né? Eles não se envolvem, né? Quando se envolvem é de uma forma absolutamente oportunista, né? E aí, né, aproveitando, é mais um ponto que eu acho que o eleitor idoso deveria prestar atenção, né? Quer dizer, qual é o envolvimento que essa pessoa tem com uma questão que me toca, que no dia a dia, que eu preciso de uma cuidadora, que eu preciso de uma mobilidade urbana melhor, que eu preciso... né? Quer dizer, será que essa questão não é mais importante do que a religião do candidato, do que se ele é bonito ou não é bonito? Porque também tem esse ponto, né? Eu uma vez escrevi que é uma coisa da eleitora, não é? Principalmente senhoras idosas, que elas votam naquele que tenha mais cara de ser capa de catálogo de genros, né? Ela, é como se pegasse, mas se tivesse um catálogo de genros, eu queria você para a capa do meu catálogo. Então, é um critério também, muitas vezes, de você eleger pela beleza. Ele é bonitinho, ele fala tão bem, então eu vou votar nele, né? Então, assim, essa mudança, né, em resumo, esse aumento da idade média, né, para no parlamento, eu acho que não interfere nas questões do envelhecimento, né? Até se interferisse, né, você teria a aprovação do projeto de regulamentação da profissão de cuidador, você teria, né, derrubada do veto, no caso, você teria a regulamentação da profissão de gerontólogo, que está lá parada, né? Quer dizer, você vê que a pauta do envelhecimento ela está parada, ela não tem quem defenda, não é só porque lá vão ter idosos, e a gente vê também em outros países, né?
que foram governados por pessoas mais velhas, né? E que também não avançaram na pauta do envelhecimento. Jorge, você tem muita razão mesmo, porque quando a gente olha, por exemplo, os planos de governo, em geral, né, todas as eleições, inclusive nessa, quase nada você tem de planejamento para políticas para a velhice. Mas eu queria mudar um pouquinho para te perguntar algo muito importante no dia de hoje, né? Porque dizem por aí, as pesquisas mostram, eu acho que não é só dizem por aí, está sendo provado, que idoso é uma pessoa que veicula bastante fake news. E a gente sabe o que as fake news fazem numa eleição, né? Você acha, então, que realmente, no processo eleitoral, os idosos disseminam mesmo notícias falsas e contribuem para piorar, né, o entendimento de cada candidato, de cada partido? Sim, isso, infelizmente, né, e é por isso que eu comecei a fazer esse trabalho lá na USP, Sérgio, porque, infelizmente, e é um fenômeno também mundial, né? Pesquisas aí pelo mundo inteiro e estão fazendo bastante pesquisa em relação a isso, viu? Tanto na área da gerontologia como na área da comunicação, mesmo do marketing, né? Porque muitas marcas, né? Muitas empresas são vítimas de um verdadeiro ataque de fake news contra o seu produto, né? E quando elas vão rastrear, vão ver, vão pesquisar, e pesquisas também de mercado e tudo, elas constatam muito claramente que os idosos são o grupo etário que mais propaga fake news. E aí, esse é o nosso objetivo lá nesse trabalho que eu estou fazendo com os alunos, as alunas, né? A maioria é aluna, só tem um aluno que é o João, mas as outras são todas alunas. E a gente está desenvolvendo com o Instituto Palavra Aberta, que é um instituto que tem como bandeira, formado pelos veículos de comunicação, é um instituto que tem como uma principal bandeira a questão da desinformação, das fake news, está fazendo um trabalho grande com os jovens, com as crianças, principalmente na rede pública de ensino aqui em São Paulo e em outros estados. E eles ainda não tinham, né, um trabalho direcionado com a população idosa. Então, nós estamos desenvolvendo um material didático, primeiro, né, com a expertise do Palavra Aberta, e nós estamos dando a nossa expertise em relação à gerontologia. E, para isso, fizemos uma revisão da bibliografia, não é? E nessa revisão a gente vê exatamente isso. Um primeiro causa dessa questão aí você sabe melhor do que eu, um motivo do próprio processo natural do envelhecimento, não é? Quer dizer, uma tendência que as pessoas mais idosas têm de acreditar nas outras pessoas, de ter uma baixa percepção de risco, principalmente, né? Esse é um fator muito importante. Então, esse é uma das causas. Em segundo lugar, vem a outra epidemia também que pouco se fala, né? Nós falamos muito no nosso meio, mas pouco se fala, que é da solidão, né? Então, as pessoas elas se conectam, né? As pessoas idosas, né? E ela também, você sabe melhor do que eu, pela sua restrição de repertório, né? Inclusive para ampliar ali o relacionamento até mesmo com a família, né? Ela vai em busca de repertório, né? Então, ao ir em busca desse repertório para interagir nas redes sociais, ela é mais suscetível às coisas bizarras, às fake news, que sempre são notícias chocantes, né? Curiosas, né? A minha mulher jornalista também, ela costuma falar, passarinho de duas cabeças, toda hora aparece
na, na internet o passarinho de duas cabeças e a pessoa vai lá e clica, né? Porque se não for isso, a pessoa não clica. Então, as fake news têm essa característica, então ela pega muito a pessoa idosa e a pessoa idosa quer interagir e vê naquilo uma grande oportunidade de interagir, né? Então, o que nós temos que trabalhar, não é? Primeiro, assim, nós estamos trabalhando essa questão de educação midiática, mostrando às pessoas idosas esse risco da fake news, porque todas as argumentações, aí até voltando aqui para a eleição, o TSE, por exemplo, fez agora uma campanha com o Átila, né, na televisão, e o que a gente percebe? Aquelas recomendações que são passadas, procure a fonte confiável, entre no site, não sei o quê, etc., aquilo não existe para a pessoa idosa no seu mundo digital. A gente sabe disso, que muitas pessoas idosas, a internet para elas é uma rede digital, ou o Facebook apenas, ou o WhatsApp, né? Isso é internet para aquela pessoa idosa. Então, não adianta você recomendar para esse segmento que ele tem que procurar em fontes confiáveis, que ele tem que entrar no site do Ministério da Saúde, da OMS, etc. Ele não sabe nem o que é site. Outra coisa que a gente descobriu, ele não sabe nem o que é clique, basta clicar. Ele não clica, pessoal, ele toca com o dedo. A palavra clique não existe para ele, né? Então, quanto mais você teve uma popularização dos telefones celulares, né? E dessa interação por redes digitais, mais você colocou essa população idosa mais vulnerável a fake news. Não só para ela ser vítima de golpes, vítima de fake news, eu comentei isso, foi o meu comentário no sábado no É de Casa, vítima de golpes, como ela propaga a fake news e é vítima da fake news, porque muitas fake news mexem com o emocional da pessoa idosa, né? Principalmente fake news de saúde, né? E, enfim, então, essas questões todas que a gente está atuando na gerontotecnologia, e a gente tem que trazer isso para a Gerontec. Não só a inserção do idoso, né, digitalmente, que é super importante, a gente vê agora nesse período de pandemia, mas também municiá-lo de uma capacitação para que ele possa lidar com esse mundo digital, né, como eu falei, entrar nessa floresta digital correndo menos riscos. Muito bom. Olha, papo super interessante. É uma pena que o nosso tempo não para, como dizia a música, né? O tempo não para, não. E nós já estamos indo agora para o último bloco da nossa conversa, bastante aproveitável. Mas nós fazemos parte de vários grupos de WhatsApp, de pessoas que trabalham com envelhecimento, e me preocupou muito na semana passada, e eu vi ainda no começo desta semana que nós estamos, o Tribunal Eleitoral está priorizando, no dia da eleição, que o primeiro horário, e vai abrir até mais cedo, de 7 às 10 horas da manhã, seja prioritariamente destinado à votação das pessoas idosas, né? Por quê? Porque nós estamos vivendo esse período de pandemia, e é para proteger, é para facilitar. Você acha que isso é uma atitude de proteção ou de segregação? Se você puder nos responder isso assim, juntando, fala para isso, porque eu tenho visto pessoas se dividirem, dizendo, não, isso é para separar velho, para não misturar. Então, como que você acha que esse discurso aparece nas pessoas idosas, nas pessoas que trabalham? O que você diz disso? É ruim ou é bom? Olha, Marília, assim, é difícil a gente chegar numa conclusão a respeito disso, porque, como você falou, a gente está vivendo um momento totalmente diferente, né? Atípico, e eu acho que assim, as pessoas idosas é que deveriam responder no dia da eleição, né? Se elas vão se sentir segregadas ou se elas vão se sentir seguras, né?
Isso eu acho que elas que deveriam. Agora, no meu ponto de vista, vendo assim, né, com distanciamento, eu vejo que é uma medida que teve que ser tomada, né? Porque as pessoas, no seu comportamento, nas zonas eleitorais, você não pode apostar que elas vão manter o distanciamento social das pessoas idosas. Então, eu vejo que se você criar horários ou, né, segmentar, que também não está fechado para as outras idades, né? É prioritário. Né? Uhum. Então, assim, você tem ali um ambiente que talvez, né, com a maioria de pessoas idosas, você possa controlar melhor esse distanciamento social e assim proteger essas pessoas. Né? Eu veria com mais preocupação em relação a segregar se você, de fato, fechasse, separasse e não pode entrar as outras idades, né? Porque aí nem a família poderia entrar com aquelas pessoas. Mas eu vejo assim, eu acho que é precipitado a gente fazer umas avaliações taxativas, né? Porque eu digo, não queria estar no lugar do presidente do TSE de ter que fazer, né? Isso a gente viu nas outras eleições, né? Na Alemanha, na França, agora nos Estados Unidos, né? Quer dizer, como você faz essa gestão, né? Então é bastante complicado. Obrigada. Eu, na qualidade de idoso, não me sinto segregado, mas eu já declaro aqui que eu não vou no primeiro horário. Não por recusar. Eu não estou achando que idoso é o outro, não. Eu sei que eu sou idoso, né? É que o primeiro horário para mim é para dormir mesmo. Então. Carlos, e eu já vou abrir a minha sessão. Eu também vou logo. Eu quero ir mais seguro. Ô Jorge, então, eu vou te fazer uma pergunta que eu até já sei a resposta, tá? Mas eu penso que é importante a gente trazer isso para discutir, que é o seguinte, que o voto, após os 70 anos, ele é um voto facultativo, né? E aí, o que você diria para as pessoas? Você incentiva as pessoas a separarem de votar, dizer assim, olha, não precisa mais, então agora eu não voto, ou o contrário, ou as pessoas deveriam sim continuar votando por toda a vida? Não, eu acho que a pessoa tem que votar por toda a vida. Eu acho que cidadania não tem aposentadoria compulsiva da cidadania, não é? Eu acho que quando o legislador, né, pensou nesse voto facultativo a partir dos 70 anos, ele estava dando uma comodidade àquela pessoa idosa que, por às vezes motivos, né, ou até de não ter ajuda, não ter como ir votar, então está passando mal naquele dia da eleição, né? Ela ter essa escolha, né? Agora, eu vejo que é muito importante as pessoas manterem esse pertencimento à nação, né? O voto, ele é um pertencimento à nação, né? Acima de tudo, né? Então, você abrir mão disso, eu acho bastante complicado, né? Então, assim, eu aqui, independente da posição política que os vários idosos aí possam ter, né? E como eles vão influenciar, mas a democracia é isso. Eu acho que eles devem continuar votando. Jorge, você, quando fizer 70 anos, vai continuar votando? Eu vou continuar votando. Se eu puder, eu vou continuar votando. Vou sim. Honesto e cristalino. Direto. No primeiro horário? Aí eu... Boa! Aí pode ser que eu queira dormir mais, né? Ou, quem sabe, você já dormiu muito e você quer aproveitar cada momento. Então, eu vou votar, vou ver meus amigos, porque no dia de votação, a gente encontra muita gente que faz tempo que a gente não vê. Aí você vai ficar lá cumprimentando os colegas. Então, que eu voto na PUC, então, assim, é uma festa o tempo inteiro. A gente vai e não sabe que hora vai sair de lá. Né? Esse ano vai ser bem diferente, mas quase sempre é assim, né?
mas é a festa da democracia. Eu acho que é muito importante isso, e idoso tem tudo a ver com eleição. Eu só queria lembrar aqui que na cidade de São Paulo, dos 14, um foi hoje, talvez essa situação mude. Então, hoje nós temos, um foi impugnado, nós temos 13 candidatos. Dos 13 que nós temos, um tem 68 anos, o outro tem 64 e o outro tem 63. 3 candidatos idosos. Quando a gente olha lá nos Estados Unidos, porque nós estamos vivendo este momento, o Trump tem 74 anos, o Biden tem 78. Se o Trump for reeleito, ele vai terminar o mandato dele com 82. E se o Biden for eleito e for reeleito, ele vai terminar com 86. Logo, política, eleição, tem tudo a ver com velhice e envelhecimento. E assim nós terminamos esta conversa super agradável, super interessante com o nosso convidado especial, e todos vocês que participam conosco como convidados são especiais, e você que nos escuta também é especial, não é? Para nós que tem o compromisso de falar assuntos atuais da gerontologia, todos vocês são muito bem-vindos. E para terminar o nosso encontro, Jorge, vou te dar um castigo, pedir isso para jornalista é uma dificuldade, mas eu queria que em uma palavra, Jorge, nas tantas múltiplas que vêm à sua cabeça, que você associasse uma palavra no seguinte tema: pessoa idosa, idoso e eleições. Que palavra você poderia resumir essas duas temáticas, eleição e pessoas idosas, para terminar o nosso encontro? Respeito. Poxa, foi bom, respeito. E assim, com todo respeito, nós terminamos o nosso encontro de hoje, agradecendo muito a sua participação. Repito, eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado, seja bem-vindo. E temos outros assuntos a conversar. Mas você não esqueça de inscrever-se, você que é a primeira vez que está vendo, inscreva-se, dá um like, toca o sininho e esteja conosco no nosso próximo assunto do canal O que Rola na Geronto. Muito obrigada. Tchau, tchau. Jorge, Tchau. obrigado. Obrigado, Obrigado, Sérgio. Tchau, Carlos.